Muito bem, meus amigos, vamos iniciando aqui o nosso estudo de hoje. Vamos para a nossa revista espírita. Nós estamos no mês de junho de 1862 e temos aqui a previsão de 2 artigos para hoje. Lembrando que o bom de estudar a revista espírita é a independência entre os artigos. Então, mesmo que nós tenhamos parado lá no começo, antes do nosso recesso, nós podemos continuar hoje tranquilamente, diferentemente dos estudos sistematizados que nós fazemos, como é o caso do Livro dos Espíritos, em que nós precisamos fazer aquela recapitulação para retomarmos ali do ponto de onde nós paramos. Bom dia, Jerusa. Mas vamos lá, então. O nosso estudo de hoje, assim se escreve a história, os milhões do Sr. Allan Kardec. Então aqui o artigo, mais uma vez do mês de junho de 1862. Vamos lá. Fomos informados de que numa grande cidade comercial, onde o espiritismo conta numerosos adeptos e onde faz o maior bem entre a classe laboriosa, um sacerdote tornou-se propagandista de certo falatório que almas caridosas se apressaram em espalhar pelas ruas e certamente amplificar. Aqui ele coloca almas caridosas com uma certa ironia. Conforme tal intriga, somos milionários, em nossa casa tudo brilha e só pisamos os mais belos tapetes de Aubusson. Aqui esse Aubusson é uma referência, localidade na França, célebre pelos seus tapetes desde o século XVI, é sede de indústrias metalúrgicas, de alumínio, eletromecânicas e de plástico. Então uma referência que é colocada aqui para nós. Conheceram-nos pobres em Lyon, hoje temos carruagem de 4 cavalos e levamos em Paris uma vida principesca. Dizem que toda essa fortuna nos vem da Inglaterra, desde que nos ocupamos do espiritismo e remuneramos generosamente os nossos agentes na província. Vendemos caros manuscritos de nossas obras, sobre os quais ainda ganhamos uma comissão, o que não nos impede de vendê-los a preços exorbitantes, etc. Eis a resposta que demos à pessoa que nos envia tais detalhes. Então aqui Kardec, fazendo aqui esse comentário, essa introdução, a respeito do que era dito sobre o enriquecimento, especialmente daqueles que eram considerados líderes espíritas. Então, muito bem, a resposta dada aqui então por Kardec. Meu caro senhor, ri muito dos milhões com que me gratifica tão generosamente o abade V, aqui é só a inicial dele, principalmente porque estava longe de suspeitar dessa boa sorte. O relatório feito à Sociedade de Paris antes da recepção de vossa carta, aqui publicado, infelizmente vem reduzir essa ilusão a uma realidade muito menos dourada. Aliás, não é a única inexatidão desse relato fantástico. Antes de tudo, jamais morei em Lyon e, depois, não vejo como lá me tivessem conhecido pobre. Quanto à minha carruagem de 4 cavalos, lamento dizer que se reduz aos cendeiros de um fiacre que tomo apenas 5 ou 6 vezes ao ano, por economia. É verdade que antes das estradas de ferro, fiz algumas viagens em diligências. Sem dúvida fizeram confusão. Mas convém não esquecer que nessa época ainda não se cogitava de espiritismo. E, segundo o abade, é ao espiritismo que devo a minha imensa fortuna. Onde então pescaram tudo isso, senão no arsenal da calúnia? Seria tanto mais verossímil se se pensasse na natureza da população em cujo meio apregoam tais rumores. É de convir que falam boas razões para se deixarem reduzir a tão ridículos expedientes a fim de desacreditar o espiritismo. O Sr. Abade não vê que vai diretamente contra o seu objetivo
porque dizer que o Espiritismo me enriqueceu a tal ponto é confessar que está imensamente espalhado. Se, pois, se espalhou tanto, é que agrada. Assim, aquilo que ele queria lançar contra o homem volta-se em benefício da doutrina. Depois disso, fazei alguém acreditar que uma doutrina que em alguns anos dá milhões ao seu propagador seria uma utopia, uma ideia oca. Tal resultado seria um verdadeiro milagre, pois não é exemplo de uma teoria filosófica que alguma vez tenha sido fonte de riqueza. Geralmente, como sucede com as invenções, come-se o pouco que se tem. Seria este mais ou menos o meu caso. Se soubesse tudo quanto me custa a obra a que me dediquei e a qual sacrifico meu tempo, minhas vigílias, meu repouso, minha saúde. Contudo, tenho por princípio guardar para mim aquilo que faço, e não gritar dos telhados. Para ser imparcial, o Sr. Abade deveria ter feito um paralelo das quantias que as comunidades e os conventos usurpam dos fiéis. Quanto ao Espiritismo, mede sua influência pelo bem que faz, pelo número de aflitos que consola e não pelo dinheiro que produz. Se levamos uma vida principesca, deveríamos dispor naturalmente de uma mesa requintada. Que diria, pois, o Sr. Abade se visse minhas mais suntuosas refeições, na quais recebo os amigos? Achá-la-ias muito frugais, ao lado das sóbrias refeições de certos dignatários da igreja que talvez as recusassem até mesmo nas mais austeras quaresmas. Dir-lhe-ei então, já que ignora, e para lhe poupar o trabalho das comparações que o Espiritismo não é e nem pode ser o meio de enriquecer, que repudia toda especulação de que pudesse ser objeto, que ensina a fazer pouco caso do temporal, a contentar-se com o necessário e a não procurar as alegrias do supérfluo, que não são caminho do céu, que se todos os homens fossem espíritas, não teriam inveja, nem ciúmes, nem se espoliariam uns aos outros, não maldiriam o próximo, nem o caluniariam, porque ele ensina essa máxima do Cristo: não façais a outrem o que não gostaríeis que vos fizessem. É para pô-la em prática que não escrevo todas as letras do nome do Sr. Abade V. Ensina ainda o Espiritismo que a fortuna é um depósito de que devemos prestar contas e que o rico será julgado conforme o emprego que dela tiver feito. Se possuísse a que me atribuíssem, e, sobretudo, se a devesse ao Espiritismo, eu seria perjuro aos meus princípios de empregá-la na satisfação do orgulho e na posse de prazeres mundanos, em lugar de fazê-la servir a causa cuja defesa abracei. Mas, perguntarão, e as vossas obras? Não vendestes caros os manuscritos? Um instante. Isso é entrar no domínio privado, onde não reconheço a ninguém o direito de se miscuir. Sempre honrei os meus negócios, não importa que preço de sacrifícios e de privações. Nada devo a quem quer que seja, enquanto muitos me devem sem o que teria mais do dobro do que me resta. Assim, ao invés de subir, desci na escala da fortuna. Não tenho, pois, de dar satisfação dos meus negócios a ninguém. Que isso fique bastante claro. Entretanto, para contentar um pouco os curiosos, que não se deveriam intrometer com o que não lhes diz respeito, direi que se tivesse vendido meus manuscritos apenas teria usado do direito que todo trabalhador tem de vender o produto de seu trabalho. Mas não vendi nenhum. Alguns até doei, pura e simplesmente do interesse da causa, e que são vendidos à vontade, sem que me venha um centavo. Manuscritos são vendidos caro quando se referem a obras conhecidas, de lucro previamente garantido, mas em parte alguma se encontram editores tão complacentes que paguem a peso de ouro obras cujo lucro é hipotético, quando nem mesmo querem correr o risco da impressão. Ora,
A esse respeito, uma obra filosófica tem 100 vezes menos valor do que certos romances vinculados a determinados nomes. Para dar uma ideia de meus imensos lucros, direi que a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que empreendi por minha conta e risco, mesmo não tendo editor que dela quisesse encarregar-se, rendeu-me cerca de 500 francos, já descontadas as despesas e depois de esgotados todos os exemplares, vendidos e doados como posso provar documentalmente. Não sei que tipo de carruagem se poderia comprar com isso. Na impossibilidade em que me encontrei, não tendo ainda os milhões em questão, para assumir pessoalmente os gastos de todas as minhas publicações e, sobretudo, de me ocupar com a sua comercialização, cedi por algum tempo o direito de publicação, mediante um direito do autor, calculando a tantos centavos por exemplar vendido. Assim, desconheço inteiramente os detalhes da venda e das transações que os intermediários possam fazer com as receitas feitas pelos editores aos seus correspondentes. Transações de cuja responsabilidade eu declino, estando obrigado, no que me concerne, a prestar contas aos editores, mediante um valor estipulado, de todos os livros retirados, vendidos ou considerados perdidos. Quanto ao lucro que pôde advir da venda de minhas obras, não tenho que dar explicações de seu montante, nem de seu emprego. Por certo, cabe-me o direito de utilizá-lo como bem me aprouver. Entretanto, não sabem se tal produto tem uma destinação determinada, da qual não pode ser desviado. É o que saberão mais tarde. Porque, se um dia alguém tivesse a veleidade de escrever a minha história com dados semelhantes aos relatos acima, os fatos deveriam ser repostos em sua integridade. Por isso deixarei memórias circunstanciadas sobre todas as minhas relações e todos os meus negócios, sobretudo no que respeita ao espiritismo, a fim de poupar aos cronistas futuros os equívocos em que muitas vezes caem por terem confiado nos boatos dos doidivanas, das más línguas e das pessoas interessadas em deturpar a verdade, as quais deixo o prazer de deblaterar à vontade, para que mais tarde se torne mais evidente a sua má-fé. Pessoalmente, eu me inquietaria muito pouco se doravante meu nome não estivesse ligado intimamente à história do Espiritismo. Por minhas relações, naturalmente possuo a respeito os mais numerosos e autênticos documentos que existem. Pude acompanhar a doutrina em todo o seu desenvolvimento, observar-lhe todas as peripécias, como lhe prescrever as consequências. Para todo homem que estuda esse movimento, torna-se evidente que o Espiritismo marcará uma das fases da humanidade. É, pois, necessário que mais tarde se saiba quais as vicissitudes que teve de atravessar, os obstáculos que encontrou, os inimigos que procuraram travar-lhe a marcha, as armas de que se serviram para o combater. Não menos importante é saber por que meios pôde triunfar, quais as pessoas que, por seu zelo, devotamento e abnegação, terão contribuído eficazmente para a sua propagação. Aqueles cujos nomes e atos merecerão ser assinalados para o reconhecimento da posteridade e que tomo como dever inscrever nas minhas fichas. Compreende-se que essa história não pode aparecer tão cedo. O Espiritismo apenas acaba de nascer, e as faces mais interessantes de seu estabelecimento ainda não foram concluídas. Aliás, poderá acontecer que entre os Saulos do Espiritismo de hoje, mais tarde surjam Paulos. Esperemos não ter que registrar os Judas. Tais são, meu caro senhor, as reflexões sugeridas pelos estranhos rumores que me chegaram. Se os refutei, não foi pelos espíritas de vossa cidade, que me conhecem muito bem, e que teriam podido julgar-me quando os visitei,
sem em mim houvessem percebido gostos e atitudes de um grão-senhor. Faço em atenção aos que não me conhecem e que poderiam ser induzidos ao erro por essa maneira mais que leviana de fazer a história. Se o senhor Abade V não tem essa vista, se não dizer a verdade, estou pronto a lhe fornecer verbalmente todas as explicações necessárias ao seu esclarecimento. Todo vosso, Allan Kardec. Então aqui, bom dia, Didima. Bom, então nessa carta aqui, meus amigos, a gente viu Kardec fazendo uma refutação, que era uma situação que ele fazia com frequência, que era exatamente rebater as calúnias, rebater as agressões, as ofensas que ele recebia, né? Os comentários, as críticas muitas vezes, e lembrando sempre que ele sempre tinha o trabalho de fazer as refutações em prol do Espiritismo. Essa é uma das poucas vezes em que ele leva essa refutação para o campo pessoal. Porque já que essa calúnia foi dirigida a ele em função do Espiritismo, do vínculo dele com o Espiritismo. E aquilo que para nós é uma história, né, Kardec ele comentou várias vezes, né, das diversas situações que ele teve que enfrentar no longo da sua vida, a partir do momento em que ele se envolveu com a doutrina espírita, ele vai comentando sobre os amigos que ele perdeu, sobre as calúnias que acabaram dirigindo contra ele, das agressões que ele sofreu, tanto do meio científico como do meio religioso, da sociedade de um modo geral, né? Então, aquilo que para nós é uma história sobre a vida de Allan Kardec, nós podemos fazer um paralelo sobre a vida do Chico, que durante também o período do trabalho, no auge do seu trabalho, ele também foi acusado de ter recebido todos os benefícios, todos os lucros que vinham dos livros que ele publicou, que eram inclusive, né, eram afirmados que ele falsificava aqueles documentos, né, falsificava os textos, imitava outros autores e tudo mais, e que todo lucro era dirigido para ele próprio. E aí ele foi forçado a fazer aquela documentação em cartório para fazer com que todos os lucros obtidos da publicação dos livros fossem dirigidos para as obras sociais. Inclusive fazendo doação de direitos de autor, né? Lembrando sempre que, naquele caso que nós acompanhamos do Humberto de Campos, em que, a partir do momento em que os livros foram publicados, a família recorreu à justiça para ter direito aos lucros de venda, já que eram direitos autorais do autor e a família tinha esse direito, a justiça então deu ganho de causa para o Chico, que publicava na época, né, ou então a editora que fazia publicação, porque não era possível exigir direitos autorais de alguém que já estava morto. Porque perante a justiça, mesmo que houvesse a crença por parte das pessoas, né, dos juristas, dos juízes e tudo mais, independentemente das crenças, o que vale é a lei. E a lei afirma então que, para que alguém tenha direito, essa pessoa tem que estar viva. E a herança dela caberia aos seus herdeiros, né? Porém, aquilo que era publicado depois da sua morte, que foi produzido depois da sua morte, já não era mais direito, porque essa pessoa já não era mais reconhecida. E aí o Chico então enfrentou toda aquela questão de uma possível falsificação, então, para receber ali os benefícios em nome de Humberto de Campos. Foi aí que houve então a mudança para o irmão X. Ele passou a usar esse pseudônimo exatamente para que não houvesse esse tipo de situação. Então, aquilo que nós vemos acontecendo com Kardec aconteceu também com Chico, envolvendo riquezas, envolvendo lucros e tudo mais, e ele teve que mostrar isso, não apenas documentalmente, mas também na prática, né, das suas atividades, a simplicidade e também o resultado de tudo aquilo que ele fazia em prol da doutrina que ele abraçou, né, a doutrina espírita. Então, algo bastante curioso da gente ver, que é algo então que tocava pessoalmente, e Kardec ele afirmava, a gente percebeu aqui toques de ironia, até mesmo ali uma certa imposição, né, dizendo, por exemplo, que ninguém tinha o direito de especular sobre a sua vida pessoal, sobre os seus negócios, sobre os seus lucros, mas em nome e respeito à própria doutrina,
já que ele era acusado de ter enriquecido devido àquilo que ele oferecia pela doutrina espírita, ele então fez os comentários sobre os valores, né, sobre tudo aquilo que ele abriu mão, inclusive, dos sacrifícios que ele fez para que a doutrina espírita fosse divulgada. Né? Então aqui, algo curioso para a gente poder conhecer um pouco mais, né? E para quem tiver interesse também conhecer sobre as dificuldades que o Chico enfrentou, nós temos ali várias publicações de jornais, de revistas, de livros, que contam um pouco da sua história, falando sobre essa relação do Chico Xavier com a doutrina espírita e também ali das calúnias e agressões que ele acabou sofrendo por causa disso. Né? Então, fica aí então para nós mais esse detalhe sobre a vida de Kardec. Muito bem, próximo artigo. Sociedade Espírita de Viena, Áustria. Né? Cheguei até a comentar com vocês essa semana que é interessante a gente ver o desenvolvimento da doutrina espírita naquela época, no século XIX, para que a gente pudesse também ter uma ideia, né, fazer um paralelo, fazer uma comparação da forma como a doutrina espírita hoje também é difundida no nosso mundo. Só para lembrar, né, o Conselho Espírita Internacional, ele é uma entidade que foi fundada visando trabalhar a unificação do espiritismo no mundo todo. E hoje ele conta com 25 ou 27 entidades nacionais filiadas, né, federações filiadas, o que é muito pouco. No universo de 200 países, apenas 25 ou 27 são vinculados. Né? Eu coloco essa variação porque eu não me lembro exatamente a quantidade, mas é muito pouco realmente. Quando a gente pensa, né, poxa vida, mas tantos e tantos países, somente 20 e poucos estão filiados a essa entidade? Sim. E isso mostra ainda o quão o Espiritismo tem que trabalhar para poder difundir as suas ideias. Né? E muitas vezes também, né, entrar em algumas nações que têm ali as suas próprias crenças em que o Espiritismo não tem qualquer espaço. E só que, como a gente lembra, né, do que se fala sobre a própria doutrina, o Espiritismo ele não é um concorrente, uma religião concorrente, mas ele é uma filosofia que trata exatamente dessa realidade do espírito. E que ela pode, né, conviver de um modo muito tranquilo com a maioria das crenças. Eu coloco a maioria das crenças porque as outras que são dominantes e muitas vezes ali são bastante ortodoxas dentro dos seus dogmas, elas acabam negando exatamente aquilo, combatem, não apenas negam, mas combatem exatamente aquilo que o Espiritismo traz. Falando, por exemplo, sobre a reencarnação, falando sobre a comunicabilidade entre as dimensões, né, a possibilidade dos espíritos se comunicarem, a mediunidade. Então temos ali algumas filosofias que combatem de um modo muito, muito agressivo a esses princípios. Portanto, naquelas nações em que existe a predominância dessas crenças, e muitas vezes até ali, né, dominando realmente o pensamento religioso da sociedade, o Espiritismo não tem espaço. Mas independentemente de ter espaço ou não ter espaço, a realidade não muda, né? Porque o que o Espiritismo faz é trazer o entendimento dessa realidade. Aqueles que negam, mais dia ou menos dia, se depararão, inevitavelmente, com essa realidade. Né? Então, gradualmente ela vai se expandindo. Mas naquela época, né, o Espiritismo encontrava também ali um ambiente que mudava ali uma característica ou outra, mas também enfrentava as suas dificuldades, principalmente, né, basta a gente lembrar, do Alto de Barcelona, onde nós tivemos ali a presença do Tribunal do Santo Ofício confiscando e queimando as obras doutrinárias lá na Espanha. Né, então, muito mais agressiva. Então, hoje, apesar de não ter essa violência toda, ainda assim as pessoas estão ali vinculadas às suas crenças, né, desde que essas crenças sejam construtivas e promovam uma reforma interior, o conhecimento sobre o mundo espiritual virá no seu tempo. Mas o importante é que cada filosofia consiga sensibilizar e transformar o indivíduo, fazendo com que ele melhore e evolui, mesmo que seja dentro dessa filosofia. Mas aqui então, Sociedade Espírita de Viena, na Áustria. Vamos conhecer um pouquinho sobre a realidade naquela época, das publicações e da difusão e desenvolvimento da doutrina espírita
na Áustria. Vamos lá. Anunciando que uma edição alemã de nossa brochura O Espiritismo, na sua mais simples, na sua expressão mais simples, lembrando que nós estudamos essa obra, né? Nós estudamos todas as obras de Kardec. Então, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, também foi estudado. Então, anunciando que uma edição alemã de nossa brochura tinha sido publicada em Viena, falamos da Sociedade Espírita dessa cidade. Recebemos do presidente daquela sociedade a seguinte carta. Senhor Allan Kardec, a Sociedade Espírita de Viena encarrega-me de vos comunicar que acaba de vos nomear seu presidente de honra, pedindo que aceiteis esse título como penhor de elevada e respeitosa estima que vos dedica. Desnecessário acrescentar, senhor, que, servindo aqui de instrumento, não faço senão obedecer a um impulso do coração, que vos é inteiramente dedicado. Permiti-me, senhor, sem abusar do vosso precioso tempo, aditar algumas palavras relativas à nossa sociedade. Ela acaba de entrar em seu 3º ano, e embora muito restrito ainda seja o seu número de associados, posso dizer com satisfação que no círculo privado em que ainda se move, faz proporcionalmente muito bem. Eu tenho esperança que, ao chegar o momento de ampliar o seu campo de atividade, ela produzirá frutos mais abundantes. É o meu mais vivo desejo. No ano passado, por ocasião do 1º aniversário, dizia-me o nosso espírito protetor em seu profundo e majestoso laconismo: semeastes a boa semente, eu vos abençoo. Este ano me disse: eis a máxima para o ano que vai começar, com Deus e para Deus. O ano passado foi uma recompensa para o que passou. Este ano é um encorajamento para o futuro. Assim preparei-me para empregar meios mais diretos, para agir sobre a opinião pública. Primeiramente, a tradução da vossa excelente brochura não terá deixado de preparar o terreno. Depois, pensei na publicação de um jornal em alemão como meio mais seguro de apressar os resultados. Material não me faltará, sobretudo se permitirdes que algumas vezes eu possa extrair dos tesouros encerrados em vossa revista, onde, naturalmente, tomarei sempre como dever sagrado indicar a fonte das passagens e os trechos que tiver traduzido. Enfim, para coroar a obra, gostaria de pôr à disposição dos alemães o vosso precioso e indispensável O Livro dos Espíritos. Assim, senhor, e sem temer vos importunar, pois estou persuadido de que todo pensamento do bem corresponde ao vosso próprio pensamento, venho pedir-vos que, se ninguém ainda obteve esse favor, que me permitais fazer a sua tradução em língua alemã. Acabo de vos expor, senhor, os projetos que medito, a fim de dar um impulso maior à propagação do Espiritismo entre nós. Seria ousadia de minha parte dirigir-me à vossa benévola experiência para receber alguns conselhos salutares, que, não o duvideis, terão grande peso na decisão que hei de tomar. Recebei, etc. C. Delis. Essa carta fez-se acompanhar do seguinte diploma: Sociedade Espírita Dita da Caridade de Viena, Áustria. Sessão de aniversário, 18 de maio de 1862. Em nome de Deus Todo-Poderoso e sob a proteção do Espírito Divino, a Sociedade Espírita de Viena, ao ensejo de seu 2º aniversário, querendo testemunhar a sua primogênita de Paris, na pessoa de seu digno e corajoso presidente, a deferência e o reconhecimento que lhe inspiram seus constantes esforços e seus preciosos trabalhos pela Santa Casa do Espiritismo e pelo triunfo da Fraternidade Universal, por proposta de seu presidente e com a aprovação de seus conselheiros espirituais, nomeou por aclamação o Sr. Allan Kardec
presidente da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, com o título de Presidente de Honra da Sociedade Espírita Dita da Caridade de Viena, Áustria. Viena, 19 de maio de 1862, o presidente, C. Deleuze, ou Deleuze, né, que é o nome dele. Aí Kardec, então, traz aqui um comentário, né, um comentário sobre essa homenagem que ele recebeu, e ele coloca assim: atendendo a insistentes pedidos, sentimos-nos no dever de publicar textualmente as duas peças acima, como testemunho de nossa profunda gratidão pela honra que nos fazem nossos irmãos espíritas de Viena, honra que estávamos longe de esperar, porque nela vemos não uma homenagem à nossa pessoa, mas aos princípios regeneradores do Espiritismo. É uma nova prova do crédito que tais princípios adquirem, tanto no estrangeiro quanto na França. Pondo de lado o que as cartas têm de lisonjeiro para nós, o que nos causa viva satisfação, é sobretudo ver a finalidade eminentemente séria, religiosa e humanitária que se propõe a Sociedade Espírita de Viena, a qual o nosso concurso e o nosso devotamento nos faltarão. Outro tanto podemos dizer de todas as sociedades que se formam em vários pontos e que aceitam sem restrição os princípios de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns. Entre as que se organizaram ultimamente, devemos citar a Sociedade Africana de Estudos Espíritas de Constantina, que houve por bem se colocar sob nosso patrocínio, e o da Sociedade de Paris, e que já conta cerca de 40 membros. Teremos ocasião de voltar ao assunto com mais detalhes. À vista desse movimento geral e do incessante crescimento da opinião, os adversários do Espiritismo compreenderão, enfim, que qualquer tentativa de o deter seria inútil, e o que melhor tem a fazer é aceitá-lo, considerando-o doravante um fato consumado. A arma do ridículo se esgotou, em vão esforços, tornando-se assim impotente. A doutrina do diabo, que nesse momento buscam restaurar com obstinação, será mais feliz? A resposta está, por completo, no efeito que produz. Causa riso. Para isso, seria necessário que aqueles que propagam dela estivessem convencidos. Ora, podemos afirmar com segurança que em seu número muitos não o acreditam absolutamente. É uma última arrancada, cujo resultado será apressar a propagação das ideias novas, primeiro porque se tornam conhecidas, excitando a curiosidade, e depois porque prova a escassez de argumentos realmente sérios. Então aqui Kardec conclui nessa publicação e faz esses comentários aqui, né? Ele acabou também dando, né, aquela provocada naqueles que tentavam caluniar ou então diminuir a importância da doutrina espírita como uma nova filosofia, falando aqui sobre as diversas sociedades que iam sendo desenvolvidas, né, criadas, desenvolvidas nos diversos cantos do mundo, né? Aqui a gente viu na África, por exemplo, algo que na atualidade, por exemplo, a gente quase não ouve falar, né? Eu vou pesquisar rapidamente aqui, me dá só um instantinho, que eu quero pegar aqui quais são os países que são filiados, né? Só um instantinho. Que são filiados ao Conselho Espírita Internacional. Me deem só um instante. Está aqui, ó, países membros. Então, só para a gente poder conhecer, que é sempre bom, né? A informação é sempre importante. Então, nós temos a Alemanha, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, França, Guatemala, Holanda, Itália, Irlanda, México,
Portugal, Suécia, Suíça, Uruguai, Venezuela. E os não membros, né, do Conselho Internacional, também por país. Então nós temos aqui Angola, deixa eu ver aqui, Angola, Austrália, Áustria, Dinamarca, Equador, Finlândia, Honduras, Luxemburgo, Moçambique, Nova Zelândia, Noruega e Panamá. Né? Aqui eu acho que eu vi, aqui em cima, Austrália. Isso que eles repetiram aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui ela está como membro, mas também está como não membro. Então acabaram aqui só se equivocando aqui. Mas a gente vê então, olha só, os poucos países que tem, nós não temos países, com exceção aqui de Moçambique, que é um país que fala o português, né? Nós não temos mais nenhum país na África. Na Ásia nós também não encontramos aqui na América do Sul, na Europa, que mais? América Central, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, né, nós temos Chile, temos Cuba, El Salvador, Guatemala, Panamá. Que mais que nós temos aqui? Tem Austrália e Alemanha. Quer dizer, na Ásia nós não temos nenhum país membro, nenhum país asiático, nenhum país africano, com exceção aqui de Moçambique, porque fala português, como nós vimos, né? E isso mostra para nós, né, Olá Marion, isso mostra para nós, né, o quão ainda o Espiritismo, né, tem a desbravar, tem a desenvolver para poder fazer a divulgação, né, dos seus ensinamentos, né, o mundo espiritual ainda totalmente desconhecido para essas nações, para essas populações, para essas pessoas. Né? Então depois quem quiser olhar com um pouco mais de atenção aqui, depois eu ponho para vocês lá no nosso grupo, tá? O link da Sociedade do Conselho Espírita Internacional. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Princípio vital das sociedades espíritas. Kardec aqui traz para nós mais um artigo para a gente poder começar. Então ele diz assim: Senhor, na Revista Espírita do mês de abril de 1862, vejo uma comunicação assinada por Gerhard Codenberg, na qual observei a seguinte passagem: Não vos inquieteis com os irmãos que se afastam de vossas crenças. Ao contrário, agi de maneira que não mais se misturem ao rebanho dos verdadeiros crentes, porquanto são ovelhas sarnentas e deveis evitar o contágio. Né? Aqui, essa carta que ela é publicada, que ela é encaminhada para a sociedade, é uma carta que faz uma crítica a esse comentário, né, que nós estudamos, dessa mensagem, né, da comunicação de Gerhard Codenberg, em que ele realmente fala sobre isso, né, daqueles indivíduos que se afastaram do espiritismo, depois trouxeram ali as suas críticas e tudo mais, e aqui ele comenta exatamente desse trecho, em que chamam esses indivíduos de ovelhas sarmentas e deveis evitar o contágio. Então aqui palavras duras do espírito, né, e que acabou depois repercutindo aqui para os leitores, né, vindo aqui essa reclamação, digamos assim, para a sociedade. Então o autor dessa carta ele diz o seguinte: a respeito das ovelhas sarmentas, achei tal maneira de ver pouco cristã, ainda menos espírita e completamente fora dessa caridade para com todos que pregam os espíritos. Não se preocupar com os irmãos que se afastam e guardar-se contra o seu contágio não é o meio de reconquistá-los. Parece-me que até o presente nossos bons guias espirituais têm mostrado mais mansuetude. Esse Gerhard Codenberg será um espírito bom? Se é ele, eu o duvido. Perdoai-me essa espécie de controle que acabo de fazer, pois tem um objetivo sério. Uma de minhas amigas, espírita noviça, acaba de ler aquele número. Detendo-se naquelas linhas, não encontrou a caridade que até agora observou nas comunicações. A respeito, consultei o meu guia e eis o que ele respondeu. Então, a princípio, aqui só para lembrar que aqui para qualquer artigo, né, que nós vamos ler, para qualquer tema,
em qualquer meio de comunicação, internet, qualquer coisa assim, muitas vezes o conteúdo todo acaba ficando ofuscado por causa de uma expressão mal colocada. Então aqui de todo o conteúdo da revista do mês de maio de 1862, de todo o conteúdo apresentado, esse trecho foi o que mais chamou a atenção dessa amiga, desse remetente que enviou essa carta para a sociedade, né? Mas vamos lá. Ele então fez a consulta ao guia espiritual e veio a seguinte resposta. Não, minha filha, um espírito elevado não se serve de semelhantes expressões. Deixai aos espíritos encarnados a aspereza da linguagem e reconheceis sempre o valor das comunicações pelo valor das palavras e, sobretudo, pelo valor dos pensamentos. Segue-se a comunicação de um espírito que se supõe ter tomado o lugar de Gerhard de Codenberg. Onde está a verdade? Somente vós podereis sabê-lo. Recebei, etc. E aí então, E. Collignon é o nome do autor. E aqui então, vamos lá, Kardec coloca a resposta. Em Gerhard de Codenberg, nada prova que seja um espírito muito adiantado. A obra que publicou, sob o império de evidente obsessão, com a qual ele mesmo concorda, o demonstra sobejamente. Por pouco evoluído que fosse um espírito, não poderia enganar-se a tal ponto quanto ao valor das revelações que obteve em vida, como médium, nem aceitar como sublimes coisas evidentemente absurdas. Devemos, por isso, concluir que seja um espírito mau? Certamente não. Sua conduta durante a vida e sua linguagem depois da morte são a prova. Está na categoria numerosa dos espíritos inteligentes, bons, mas não suficientemente superiores para dominarem os espíritos obsessores que dele abusaram, pois não o soube reconhecer. Isso no que respeita ao espírito. A questão não é saber se é mais ou menos adiantado, mas se o conselho que dá é bom ou mau. Ora, insisto que não há reunião espírita séria sem homogeneidade. Onde quer que haja divergência de opinião, há a tendência para fazer prevalecer a sua, o desejo de impor suas ideias e sua vontade. Daí as discussões, as dissensões, depois a dissolução. Isso é inevitável e acontece em todas as sociedades, seja qual for o seu objetivo, onde cada um quer marchar por vias diferentes. O que é necessário nas outras religiões, ainda mais o é nas reuniões espíritas sérias, na qual a primeira condição é a calma e o recolhimento, impossíveis com discussões que fazem perder o tempo em coisas inúteis. É então que os espíritos bons se vão, deixando o campo livre aos espíritos perturbadores. Eis porque os pequenos comitês são preferíveis. A homogeneidade de princípios, de gostos, de caráter e de hábitos, condição essencial da boa harmonia. Aí é bem mais fácil de obter que nas grandes assembleias. Aqui a gente vai lembrar, né, dos artigos anteriores em que Kardec orientava sobre a formação, né, o conselho que ele dava para a formação de grupos espíritas, de grupos de estudos, e ele lembrava que o conselho era fazer com que desse preferência para grupos menores do que grupos maiores. Um grupo de no máximo 20 pessoas, por exemplo, porque ali seria muito mais fácil encontrar a harmonia, a homogeneidade das ideias e das intenções, enquanto que um grupo grande, a tendência era fazer com que as ideias fossem muito mais conflituosas, né? Então é isso que Kardec faz aqui uma referência. E ele diz aqui, continua Kardec, o que Gerhard de Codenberg chama ovelhas sarnentas não são as pessoas que, de boa fé, procuram esclarecer-se quanto às dificuldades da ciência ou sobre aquilo que não compreendem, por uma discussão pacífica, moderada e conveniente, mas as que vêm com ideia preconcebida de oposição sistemática, que levantam discussões inoportunas, a torto e a direito, capazes de perturbar os trabalhos. Quando o espírito diz que é preciso afastá-las, tem razão,
porque a existência da reunião está ligada a isso. Ainda tem razão ao dizer que não se deve inquietar, porque a sua opinião, se falsa, não impedirá que a verdade prevaleça. O sentido dessa palavra é que não deve causar inquietação a sua oposição. Em segundo lugar, se aquele que tem uma diferente maneira de ver a considera melhor que a dos outros, se o satisfaz, se nela se obstina, por que o contrariar? O Espiritismo não se impõe, deve ser aceito livremente e de boa vontade. Não deseja nenhuma convenção pelo constrangimento. A experiência, aliás, aí está para provar que não é insistindo que lhe farão mudar de opinião. Com aquele que de boa fé procura a luz, é preciso ser todo devotamento e nada se deve poupar. É zelo bem empregado e frutuoso. Com aquele que não a quer, ou que pensa tê-la, é perder tempo e semear sobre pedras. A expressão não se deve inquietar ainda pode ser entendida no sentido de que não se deve atormentá-lo, nem violentar as suas convicções. Agir assim não é faltar à caridade, nem violentar as suas convicções, não é faltar à caridade. Esperam trazê-lo às ideias mais sãs? Que o façam em particular. Pela persuasão, admite-se. Mas se deve ser uma causa de perturbação para a reunião, conservá-lo não seria dar-lhe provas de caridade, pois isso de nada lhe adiantaria, enquanto seria uma falta para com os demais. O espírito Gerhard de Codenberg diz claramente, e talvez um pouco cruamente a sua opinião, sem preocupações oratórias, sem dúvida contando com o bom senso daqueles a quem se dirige para suavizá-la na explicação, observando o que prescrevem ao mesmo tempo a urbanidade e as conveniências, mas, salvo a forma da linguagem, o fundo do pensamento é idêntico ao que se acha na comunicação referida a seguir, sob o título O Espiritismo Filosófico, recebida pela mesma pessoa que levantou a questão. Aí se lê o seguinte: examinai bem em vosso redor se não há falsos irmãos, curiosos e incrédulos. Se o encontrardes, rogai-lhes com doçura, com caridade, que se retirem. Se resistirem, contentai-vos em orar com fervor, para que o Senhor os esclareça, e de outra vez não os admitais em vossos trabalhos. Não recebai em vosso meio, senão os homens simples, que querem buscar a verdade e o progresso. Isto é, em outros termos, desembaraçar-vos polidamente dos que vos entravam. Nas reuniões livres, onde se é livre para receber quem se quer, isso é mais fácil que nas sociedades constituídas, onde os sócios estão ligados e têm voto da matéria. Assim, nunca seriam tomadas bastante precauções se não se quiser ser contrariado. O sistema de associados livres, adotado pela Sociedade de Paris, é o mais adequado para prevenir os inconvenientes, pois só admite os candidatos a título provisório e sem voz ativa nos negócios da sociedade, durante um tempo que permite se observe o seu zelo, seu devotamento e seu espírito de conciliação. O essencial é formar um núcleo de fundadores titulares unidos por uma perfeita comunhão de vistas, de opiniões e de sentimentos, e estabelecer regras precisas, as quais forçosamente devem submeter-se aos que mais tarde quiserem aí se reunir. A respeito pedimos que se reportem ao regulamento da Sociedade de Paris e às instruções que demos sobre o assunto. Nosso mais caro desejo é de ver reinarem a reunião e a harmonia entre os grupos e sociedades que se formam em todos os lados. Eis porque consideramos sempre um dever ajudar com conselhos de nossa experiência os que julgarem um dever aproveitá-los. No momento nós nos limitamos a dizer: sem homogeneidade não há união simpática entre os membros, não há relações afetuosas, sem união não há estabilidade, sem estabilidade não há calma, sem calma não há trabalhos sérios.
de onde concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda sociedade ou reunião espírita. É o que disseram com razão Gerard de Codenberg e Bernardin quanto ao espírito que foi tomado como substituto do primeiro. Sua comunicação apresenta todos os caracteres de uma comunicação apócrifa. Então aqui, terminando, né, o nosso artigo, Kardec então comenta, né, sobre as grandes dificuldades que enfrentam esses grupos, buscando, né, tentando ali encontrar a harmonia entre os participantes. E aqui a gente percebe que Kardec ele não deu atenção específica à expressão utilizada pelo Gerard de Codenberg, que fala de se afastar das ovelhas sardentas para não se contaminar. Mas ele buscou a essência daquilo que foi colocado para evitar exatamente a interferência e a influência desses indivíduos que são opositores da doutrina espírita nos grupos e nas sociedades. Né? Então Kardec ali viu que tinha uma linguagem que talvez fosse um pouco áspera, mas a essência era verdadeira. Que mesmo que utilizasse uma linguagem mais polida, uma linguagem mais cuidadosa, a verdade era exatamente aquela. Para aqueles que se colocam, que querem participar de um grupo para criar conflito, esse indivíduo deve ser retirado. Primeiro com todo cuidado, com toda a caridade, e depois sendo excluído, pelo bem do próprio trabalho que era feito. Né? Então ali foi feito um comentário, Kardec foi mais a fundo, trazendo exatamente a essência da ideia que foi apresentada. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho, o próximo artigo, Ensinos e Dissertações Espíritas. Vem aqui o Espiritismo Filosófico, depois nós temos aqui também, deixa eu pegar aqui o próximo, um espírito apócrifo da Rússia. Olha que interessante. Então aqui também trazendo para nós essa visão de fora, né, de outros grupos. Depois aqui, aí encerra aqui, né, dois artigos apenas para encerrar o mês de junho e depois iniciando o mês de julho de 1862. Então, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, né, tivemos oportunidade então de acompanhar, né, aquela comunicação que Kardec recebeu, depois a homenagem da Sociedade Espírita da Áustria, depois esse comentário sobre o artigo que foi